Sabe aquela norma regulamentadora que, de tão curtinha, todo mundo acha que é moleza, mas que na hora da prova derruba uma galera? Pois é, a gente está falando da NR23, sobre proteção contra incêndios. Ela é pequena no texto, mas olha, é gigante nas pegadinhas. E hoje o nosso objetivo é simples. Vamos desarmar cada uma delas, uma por uma. E aqui já começa o nosso papo com a pergunta que pode valer aprovação. Por que, afinal, uma norma tão enxuta causa tanto estrago? Muita gente subestima, passa o olho rapidinho e acaba perdendo um ponto que faz toda a diferença. A resposta está escondida justamente nos detalhes que as bancas de concurso amam explorar. E o motivo é esse aqui, as famosas pegadinhas. As bancas são especialistas em usar a aparente simplicidade da norma para criar verdadeiras armadilhas de interpretação. Mas a nossa missão aqui hoje é virar esse jogo. A gente vai identificar e desmontar cada uma dessas armadilhas para que na hora da prova a única surpresa seja a tranquilidade de resolver a questão. Então, para a gente não cair em nenhuma cilada, primeiro a gente precisa construir uma base bem forte, né? Vamos dar uma olhada nos pilares da NR23, aquele básico que tem que estar na ponta da língua. Pensa assim, ó. A norma toda se sustenta em 3 princípios fundamentais. Primeiro, obedecer o que diz a legislação do Estado, que, na prática, é a norma do Corpo de Bombeiros. Segundo, o dever de informar todo mundo sobre os procedimentos de segurança. E terceiro, garantir que o local tenha saídas de emergência em número suficiente. Guarda bem esses 3 pontos, porque eles são a chave para entender todo o resto que vem pela frente. Agora sim, vamos para a nossa primeira e talvez mais clássica armadilha. A confusão entre 2 palavrinhas, informar e treinar. Parece só um detalhe, né? Mas para bancas como a Sebrasp, isso aqui é um prato cheio. Imagina essa cena, que foi tirada de uma questão real de concurso, hein? Acontece um princípio de incêndio, todo mundo consegue sair sem se machucar, mas depois os funcionários comentam que nunca tiveram um treinamento prático para usar extintor. E aí vem a pergunta que vale o ponto. A empresa errou? Violou a NR23? A intuição grita que sim, afinal, não teve treinamento. Mas calma lá. Em prova de concurso, a intuição às vezes nos prega peças. E aqui está o pulo do gato. Olha bem para a palavra que a norma usa, que está até destacada aí. O item 23.3.2 diz que a empresa deve fornecer informações. Em nenhum momento aparece a palavra treinamento ou capacitação. E essa única palavra muda completamente o jogo. Então, o ponto crucial é esse. A obrigação legal é de informar. E o que é informar? Pode ser um e-mail, um cartaz no mural, um diálogo de segurança. A norma não exige um treinamento formal, prático, com todo mundo pegando no extintor. Se os funcionários foram informados de alguma maneira, o empregador cumpriu a regra. Essa é a pegadinha. Beleza, vamos para a segunda armadilha, uma das preferidas da banca FGV, o número de saídas de emergência. Aqui, a banca tenta pregar quem decora a norma sem entender o porquê das coisas. A questão vem e solta uma afirmação dessas no enunciado. No mínimo, 3 saídas. Soa bem específico, parece algo que estaria escrito na lei, né? É exatamente essa isca que a banca joga. Mas vamos raciocinar um pouquinho. A NR23 realmente definiria um número mínimo que vale para todo e qualquer lugar? Será que um escritório pequeno e uma fábrica gigantesca teriam a mesmíssima exigência? Não parece fazer muito sentido, né? E aqui a gente desmonta a armadilha. A norma no item 23.3.3 não crava um número. A expressão-chave é número suficiente. O que importa é a função da saída. Garantir que todo mundo consiga sair do local de forma rápida e segura. Então, anota aí o bizu para nunca mais cair nessa. A questão falou em um número fixo de saídas, 3, 2, 5, não importa. Acende o alerta na hora. A palavra mágica da NR23 é sempre suficiente. Seguindo, vamos para a terceira armadilha. Um tema cheio de detalhes sobre o travamento das saídas de emergência. É um tópico que sempre aparece e gera muita dúvida. A regra principal, aquela que é absoluta e negociável, está lá no item 23.3.5. Nenhuma saída de emergência pode ser trancada à chave ou de qualquer outro jeito que impeça as pessoas de saírem durante o expediente. Isso aqui não tem exceção, é proibido e ponto final. Ah, mas é aqui que mora a maldade da banca. Ela pode afirmar que qualquer tipo de trava é proibida, e isso está errado. A norma, no item seguinte, o 23.3.5.1, abre uma exceção. Ela permite dispositivos de travamento, como aquelas barras antipânico, sabe? Aquelas que por fora até podem estar travadas, mas por dentro é só empurrar que a porta abre. Isso pode, desde que a abertura pelo lado de dentro seja fácil e rápida. E vamos para a nossa última armadilha, talvez a mais sutil de todas.
Ela testa se a gente entende a hierarquia das leis de segurança, um detalhe que a SES Gran Rio adora explorar. A questão aparece como uma afirmação assim, dizendo que a sinalização tem que seguir a legislação nacional. Soa muito correto, né? Afinal, a ANR é uma norma federal, a lógica parece fechar. Mas é aí que está o perigo. O texto da NR 23, logo no comecinho, no item 23.3.1, é explícito. A referência principal é a legislação estadual. E por que isso? Porque a competência sobre segurança contra incêndio e pânico, incluindo as normas detalhadas de extintores, hidrantes e sinalização, é dos estados, executada pelo Corpo de Bombeiros. A NR 23 dá a diretriz geral, mas os detalhes técnicos vêm da legislação local. Missão cumprida! Desarmamos as principais armadilhas da NR 23. Agora, para garantir que esse conhecimento todo fique gravado na memória para a hora da prova, vamos ao nosso resumo final, as regras de ouro anti-pegadinhas. Vamos lembrar sempre desses 4 pontos-chave. 1. A obrigação é de informar. Não precisa ser um treinamento formal. 2. O número de saídas tem que ser suficiente, nada de número fixo. 3. É terminantemente proibido trancar saídas durante a jornada de trabalho de um jeito que impeça a fuga. E 4. A legislação principal que dita as regras técnicas é a estadual. Com isso em mente, a chance de errar uma questão de NR23 cai para quase zero. E é isso. A abordagem agora não é só ler a NR 23, mas entendê-la com a cabeça da banca examinadora. Com esses macetes, aquela questão que parecia complicada vai se tornar um ponto garantido na sua prova. Então, me diga, está tudo pronto para gabaritar a NR 23 no próximo concurso?